Galera, não sai daí não, porque hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. os 10 mandamentos. Pastor Júnior, pastora Joyce, pastor Samuel. Amém? Pastor Samuel, por que você é pastor? A Bíblia. Porque tem Bíblia, entendeu? Chamou pra ele aí. Quando tem a Bíblia, é pastor. Tá certo, amém. Tá, irmãos? Então fica aí, ó. Infinita Graça Church. Vamos falar da graça de Deus. Vamos falar sobre a lei. Os 10 mandamentos. Tá frio aqui em casa. Tá chovendo? Amém? Aí, Jesus, vamos orar? Aí também tá frio? Quer que tá frio? Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça e a sua glória sobre as nossas vidas. Encha-nos com teu Espírito que é santo, encha-nos com teu amor, encha-nos, Jesus, com teu bálsamo, que o Senhor possa preencher as nossas vidas, Pai, preenchendo todas as lacunas, espaço, Pai, seja onde for, Pai, que o Senhor possa vir, Jesus, da nossa cabeça até a planta dos pés, Jesus, que o Senhor possa agora, Pai, escanear a nossa vida mesmo, Pai, que o Senhor possa escanear, Pai, todo o nosso ser, nos livrando, nos limpando de todo o mal, porque, Pai, nós recebemos todas as coisas por Ti, pois o Senhor venceu e o Senhor nos colocou como mais que vencedores. Amém, Jesus. Amém. Galera, vamos falar então sobre Os 10 mandamentos. os 10 mandamentos. Então a pastora Joyce, a mamãe, vai ler os 10 mandamentos. Eu queria ler, eu queria saber. Você queria ler? Como é que é? Então como é que começa o primeiro mandamento? Com vergonha. Pode parar. Vai lá. Vem aqui pro colo do pai pra mamãe poder ler aí. E vamos, passa pra cá. Desliga a TV. Tá. Vai lá. Amém. Peraí, pessoal. Eu tô aqui. Eu já volto, gente. Eu queria tanto ficar na live. Mas você vai ficar, você já volta. Tem dia que ele tá empolgado. Entendi. Paz do Senhor, pessoal. Amém. Vou ler desde do primeiro versículo. Os 10 mandamentos, Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque o Senhor teu Deus o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisas alguma do teu próximo. Amém? Amém. Quanto não? Eu não
não tá aparecendo, mas eu tô aqui do lado do meu Pode pai. vir Vem cá. aqui. Quer vir aqui no meu colo? Vem cá agora. Agora é o papai que vai falar. Aparece. Irmão, você viu que legal? Você viu que legal? Os 10 mandamentos? Olha lá o Brunão. Irmãos, E aqui a Camila. irmão, você viu que legal? A palavra de Deus mostrou aqui que Deus, o que aconteceu nesse momento? Existiu uma promessa para o povo, certo? Existia uma promessa? Qual era a promessa? Era a promessa de Deus que foi feita para Abraão, né? Nós tínhamos promessas bem antes, né? A gente vê que teve promessas para Adão, né? E aí vem, né? Aí vem Abraão, de Abraão foi para Isaac, de Isaac para Jacó. De Jacó teve as 12 tribos, né? E ela veio passando de um a um, tá, irmãos? Existem essas promessas. Teve a promessa em cima de Abraão e também teve Melquisedeque, né? Que eu acho a parte de Melquisedeque fantástica. A parte de Melquisedeque, ela é linda, tá? A gente pode uma hora também falar sobre isso. Sabe, irmãos, mas o povo, eles foram mudando, né? O povo, eles começaram a invocar outros deuses e deuses estranhos e aquilo começou a vir sobre a vida deles. E aí a gente começa a ler o livro Josué, aí você vem Juízes, Samuel. Irmãos, o pessoal, eles ficam assim, ó. É um vai, um volta, um vem, um vai, um vai, um volta. Irmãos, né, amor? Sim. Cara, você não acredita. E é 40 anos de 70 anos, não sei o que, 40 anos de não sei das quantas, 40 anos de opressão, 40 anos de descanso, esqueceram de Deus, mas tantos anos, nossa, né? E o povo, eles vêm passando por isso. E um certo, né? E a gente começa a ver que o povo, toda vez, eles fazem isso, né? É lógico que eu já tô lá na história, eu tô lá na frente, tá, irmãos? Mas só tô falando pra vocês que as pessoas pegaram esses 10 mandamentos, foi entregue pra quem? Foi entregue a Moisés, tá? E o Moisés entregou pro povo. Que povo? Para as 12 tribos que haviam saído da onde? Da terra onde estava, né, Jacó, Israel. E ali eles foram pro Egito. No Egito eles foram colocados como escravo. E ali depois Deus levantou Moisés e o povo estava no deserto. E Deus deu essas leis, tá? E o que a palavra de Deus diz sobre essas leis? Paulo, ele fala que a lei, ela é santa, tá? Não é verdade, amor? Sim. A palavra de Deus, a próprio Paulo falou, né? Que a lei, ela é santa. Pô, quem deu foi Deus. Sabe, irmãos? Mas existia uma coisa sobre ela, que era o seguinte. Ela tinha que ser cumprida. A lei, ela tinha que ser cumprida. E ser cumprida, e ela é cumprida, né? Tem diferente cumprida e cumprida. Sabe por quê? Porque eles não conseguiriam de forma alguma. Tem como? 613 leis. Isso daqui é só o resumo, né? Que a gente leu. Esses agora, 10 né? mandamentos é um resumo. É um resumão. Sabe? É um resumão assim. Se você conseguir seguir os 10 mandamentos, cara, a tua vida vai bem, tá? Se você amar a Deus acima de todas as coisas, se você amar a Deus acima de todas as coisas, como Jesus mesmo fala no Novo Testamento, citando as leis, tá? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, cara, você não vai cometer mais nenhum outro, né, amor? Sabe, irmãos? E a palavra de Deus, ela vem falando aqui, ó, que a lei, ela é santa. A lei, ela é santa. Só que Paulo, ele também mostra o seguinte, que a lei mostrou o quão falho e pecador somos. E ela passou a nos punir. Por quê? Porque ela foi dada por Deus. Você achou aqui o versículo? É, o que fala que Jesus veio cumprir a É, lei. agora então peraí.
Não se destruir, mas cumprir. É essa? Agora aqui. Irmãos, olha isso daqui. Em Deuteronômio 4, ele fala assim, é muito bonito, porque ele está falando novamente a respeito das leis e ele fala todas as coisas. Ele fala assim, no 39, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Viu? E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos, depois de ti, para que prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Sabe, irmãos, o que ele fala nesse capítulo 4 aqui é o seguinte, que todas as nações, tá? Depois você pode ler com... Eu não vou ler tudo, que são mais de 40, são 40 certinho, não? São 49. Ele fala o seguinte, ele dá assim, bem claro, amor, falando assim, ó, vocês vão cumprir essas leis, esses mandamentos, e quando vocês cumprirem esses mandamentos, as nações saberão o Deus que vocês têm. As nações conhecerão o seu Deus. E as nações vão olhar e vai falar assim, eu quero esse Deus. Só o que aconteceu? Eles conseguiram? Conseguiram? Não conseguiram. Você consegue? Você consegue? Não, vai. Sabe? A gente não vai conseguir. Sabe? Porque em Tiago fala o seguinte, que se você errar em um, você é culpado de todos. Em Tiago fala isso. Se em apenas um desses você cair, você será culpado de todos. Viu? Irmãos, você vai entender, sabe? Os 10 mandamentos, ele começa para você amar a Deus. E depois ele começa falando para você respeitar e não pode, não olharás, não farás, não, né? Por quê? É porque ele está te proibindo? Não, está te ensinando, né? Isso é um ensinamento, irmãos. É um ensinamento. As pessoas elas têm que saber entender o que Deus ele tem deixado, o que Deus tem falado, por que Deus ele fez tudo isso, tá? E por que ele fala que se cumprissem as leis, as pessoas vão conhecer o seu Deus, sendo que eles não conseguiram cumprir. Sabe, será que eles em nenhum momento ou sempre falaram isso? Cara, cadê o nosso Deus que falou que todos iriam olhar para nós? Mas sabe, irmãos, passava ano e mais anos, eles tinham que fazer o sacrifício, né? Tinha que ser feito todos os sacrifícios. Vai mais para cá, para fora. Né? Então tinha que ser feito sacrifícios. Sacrifício. Bom, aí aqui a gente falando sobre 600 e tantos mandamentos que foram instituídos, né? É engraçado que Moisés, ele viveu a lei, né? Ele apresentou a lei, ele trouxe a lei, né? Mas em tudo a gente vê Deus trabalhando lá no deserto com a graça. Porque Deus era tão misericordioso, ele era tão, né, bondoso. Mas aí, o que acontece? Mesmo eles tentando, eles nunca conseguiram cumprir os 613 mandamentos? 613. Nunca. Eles nunca conseguiram. Nem que se fosse 10, eles não conseguiriam. Porque eu acabei de ler, lá fala, não cobiçarás, não. E para que aplacasse a ira de Deus sobre esses mandamentos, tinha que existir um sacrifício. Certo? Mas aí, Jesus, ele vem. E Jesus, eles acham que Jesus veio para destruir a lei, não foi? Uhum. Eles têm a ideia de que Jesus veio para acabar com a lei. Mas a própria palavra de Deus diz, Jesus diz, em Mateus 5,17, fala assim, ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Ó, eu vou ler aqui nessa outra versão. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir.
Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Irmãos, vocês ganharam? Vocês entenderam? Deus, ele deu os mandamentos e falou o seguinte: enquanto vocês não cumprirem as leis, se vocês cumprirem a lei, a hora que a lei for cumprida, as nações reconhecerão o Deus de vocês. Irmãos, Jesus nasceu, cumpriu a lei. E Jesus morreu, tomou o meu e o seu lugar. Sabe para quê? Para quando ele ressuscitasse, começasse um novo mandamento, sabe? Um novo concerto, sabe? Algumas pessoas não gostam do novo mandamento, um novo testamento, mas um novo testamento, um novo mandamento, né? Mas é mesmo, né? O segundo, o primeiro ou o segundo, tanto faz. É porque um testamento ele só vem depois da morte, né? Então o primeiro ouve, se né? fez velho, o segundo teve Paulo que ser... fala isso, né? Agora esse está ficando velho, né? E quando fica velho já não dá mais. Sabe, irmãos? E Jesus, ele ressuscitou. Sabe para que Jesus ressuscitou? Para garantir para mim e para você que ele venceu e eu e você somos mais que vencedores. Cara, olha que coisa louca. Assim que fosse cumprido, tá? A lei fosse cumprida, sabe? O nome de Deus seria divulgado, seria falado para as nações, e as nações olhariam e falariam: este é o verdadeiro Deus. Jesus ressuscitou e hoje nós proclamamos para o mundo inteiro que Ele é o Senhor, sabe? Ele é o Senhor. Jesus cumpriu a lei. Jesus, ele mesmo falou assim, ó: eu não vim revogar a lei, eu não vim quebrar a lei, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir. Jesus nasceu, a lei foi cumprida. E a partir do momento que a lei foi cumprida, Deus foi revelado para as nações. Por isso que Jesus, ele falou assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele não enviou o seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Então Jesus, cara, Jesus, ele veio fazer isso para mim e para você. Sabe, quando Deus ele enviou os mandamentos, ele já sabia que ele ia vir cumprir todos esses mandamentos. E a partir do momento que ele cumprisse esse mandamento, o nome dele seria lançado para todos os lados. Uma prova disso é só você pegar após Jesus, você vai ver que as 3 pessoas que Jesus ele vai fazer ter essa conversão é Paulo, né? Que é um judeu, mesmo tendo dupla nacionalidade, judeu sempre judeu, tá? Judeu é raça que fala, né? Judeu é raça, não tem como você falar, judeu é raça. Eles vieram, eles estão desde o começo, como disse um repórter uma vez de uma emissora, lá começou tudo, lá vai terminar, né? Então, Paulo, primeiro a gente vê Paulo, então Deus, ele se preocupando com quem? Com os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Sem são os semitas. Então, a primeira pregação foi entregue para quem? Para Paulo. Ou não, né? Só estou dizendo isso, eu estou mostrando os 3, não foi diretamente a primeira. Na mesma sequência. Depois, Sem, né? Cã e Jafé. Depois fala para quem? Para os filhos de Jafé. Quem que é? Pedro foi pregar para o italiano da Europa. Se você não sabe, os semitas é ali, né? Judeus, Oriente Médio, é tudo ali, tá? Os semitas. Jafé é a parte da Europa. Parte da Europa toda, né? Pega Inglaterra, tudo. E aí você tem o terceiro filho, que é Cã, ou Cão, tá? Que quem são esses? Esse a gente conhece como continente africano, tá? Oi? Não, tô pensando aqui. E quem que foi a pessoa? O eunuco de Candace, sabe? Deus se preocupou após a ressurreição de Jesus com o eunuco de Candace. Então, nesse momento, a gente percebe que Deus ele refez aquele laço que havia sido quebrado com uma maldição de Noé sobre Cã, sabe? Que ele seria escravo dos seus irmãos, tá?
Ah, tem coisa a ver com a África. Não tem nada a ver com a África. E mesmo que tivesse a ver, irmãos, Jesus quebrou. É isso que eu estou dizendo. Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Então, assim, não tem nada a ver com a África ou Europa ou o continente, sabe, ali da Arábia. Não tem nada a ver com, não estou falando nada a ver disso. Eu estou falando relato histórico, tá? Relato a Bíblia, tá? Os três, tá? Oi, gente. Então, nós temos aqui, ó, Sem, Cão e Jafé. Então, quando Jesus morreu, ele enviou para esses três, tá? Para os semitas, Paulo. Para os descendentes de Cã, que é o eunuco de Candace. E para os descendentes de Jafé, que foi aquele soldado, Pedro, né, que enviou a Pedro, né? Irmãos, olha que coisa linda. Jesus, ele morreu, sabe? E como estava escrito aqui em Deuteronômios 4, que todos teriam um nome, sabe? Todos olhariam, todas as nações iam olhar e falar assim, este é o verdadeiro Deus, né? E isso aconteceu, isso acontece, isso está acontecendo. E a palavra de Deus fala aqui, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, tá? Só existe um. Como eu falei ontem e vou tornar a dizer, não sou politeísta, tá? Eu creio em um Deus. E esse Deus é fiel e verdadeiro. Sabe quem é esse Deus? Foi aquele mesmo que o anjo chegou e falou assim, o nome dele será Emanuel, Deus conosco, Yeshua, sabe? O que significa Yeshua? O Salvador, né? É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu faço menção, sim, é nesse Deus que eu estou apoiado, é nesse Deus que eu estou deitado, é nesse Deus que eu estou de boa, viu? E é assim que eu quero que você entenda, sabe, nessa simples pregação, sabe, pegando os 10 mandamentos. Para que eu falei dos 10 mandamentos? Para que eu falei dos 10 mandamentos? Que é necessário. Nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter o discernimento. Se você tiver coragem de falar para mim que os 10 mandamentos está errado, né? Tá errado. Não, é a base. Deus estava formando uma sociedade, estava pegando uma turma que estava saindo de um convívio de anos e anos e anos e centenas de anos sobre o domínio de egípcios, que era um povo que tinha uma cultura totalmente diferente da cultura que vamos colocar a hebreia ou dos israelitas, ou como nós conhecemos hoje, judaica. Foi uma tá? cultura que eles foram forçados a viver, né? E outra, é aquela Eram coisa... escravos, né? Era, e tipo assim, você imagina, amor. Eles tinham os mandamentos ali dentro, eles tinham as leis que tinham que ser cumpridas Tinha ali que ser dentro, cumprida né? a lei dos caras. E você imagina, os caras, eles tinham o deus Ra, o deus Nilo, eles tinham o deus Ram, né? Que é deus da Ram, que era o deus da fertilidade, sabe? Eles tinham os deuses que era para poder não vir gafanhotos, para poder comer as suas plantações, sabe? Eles tinham todos aqueles deuses, sabe? O deus Sol, por isso que Deus mandou aquela escuridão que era palpável, sabe? Para mostrar que Ele é o Sol, Ele é o verdadeiro Deus, sabe? Então, irmãos, então eles estavam numa cultura estranha e eles tinham que ser reinserido, reensinado em tudo aquilo. Se de repente eles tivessem guardado, sabe, aquele conhecimento de Deus mesmo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, sabe, aquele convívio, aquele de conversar, aquele de conhecer o seu Deus, aquele mesmo que Jacó colocar aquelas varetas e conseguir fazer nascer ovelha malhada. Caraca, velho. Tirar e nascer branca. Tirar e nascer branca, e colocar tudo nascer preta. E sabe, irmãos, o cara... Uma palavra legal, o cara brincou, velho. O cara brincou com reprodução. Sabe, hoje os caras querem falar de genética, fazer essas coisas. Jacó já fazia, mano. Ele só não fazia inseminação, as coisas, mas ele falava, eu quero que nasça desse jeito. Sabe, irmãos? O que eu quero dizer é o seguinte, que eles estavam numa outra cultura. E eles foram remoldados. Eles precisavam crescer e entender que nós somos
100% dependente de Deus. Sabe? Eles estavam vindo e eles choravam porque não tinha carne, Deus mandava carne. Eles choravam porque não tinha água, a água saía da rocha. Eles choravam porque não tinha nada, e maná caía todo dia. Sabe? Maná caía todo dia. Eles iam para a batalha, eles venciam as guerras. Sabe? Mas era um povo que não tinha o quê? A dependência de Deus. Mas a segunda geração, tá? Que foi a que entrou na terra prometida. Esses vivenciaram 100% de dependência de Deus. Foram esses que entraram na terra prometida. E agora eu pergunto para você, irmãos. Sabe, Jesus cumpriu toda a lei. Sabe para quê? Para que se você estiver andando no deserto, não acho que o deserto é um lugar ruim não, irmãos, porque no deserto caía maná, no deserto eles venciam batalhas, no deserto eles tinham um cercado invisível de codornizes de não sei quantos quilômetros de distância por não sei quantos metros de altura, tá? Era um enxame, vamos dizer assim, né? De codorna, irmãos. É carne para dar com pau, sabe? Eles tinham gado, eles tinham ouro, eles tinham muitas coisas, irmãos. E por onde sabe? eles passavam, o povo abençoava eles. Por onde eles passavam, eles eram abençoados. Tá? Eles não ficaram andando não, eles levantavam o acampamento, eles paravam, eles ficavam, tá? Existe um relato que eles dizem que eles levantaram o acampamento mais ou menos 42 vezes nesses 40 anos. Uma vez por ano quase. Mais ou menos uma vez por ano. Sabe, irmãos, então, se a sua vida você acha que está no deserto, sabe? Então, comece a entenda rápido que você é dependente de Deus. Entenda rápido que você é dependente de Deus, sabe? Mas aí você tem que perceber o seguinte, que quando eles perceberam que eles eram dependentes de Deus, quando todos que saíram do Egito, acima de 20 anos, morreram, que eles comeram do que eles plantaram, fora, longe do Rio Jordão, que já teriam passado, já para a Terra Prometida, o maná cessou, sabe? Você tem coragem de falar que você está no deserto? Sabe, né, amor? Tem gente que fica assim, tá passando no deserto, né? Se a gente vê na presença de Deus, realmente na Bíblia, o deserto ele é da dependência de Deus, ele é totalmente da dependência de Deus, mas quando a gente se entrega. Agora, o povo no deserto, na verdade, eles que delegavam as coisas para que Deus resolvesse, não é? Uhum. Quantas vezes eles, Senhor, o Senhor trouxe nós para o deserto para a gente morrer de fome, para a gente morrer antes da gente estivesse comendo cebola. O Senhor trouxe a gente aqui para morrer de sede. Então, eles que delegavam isso, a gente faz muitas vezes. Às vezes a gente está passando pelas coisas e Deus está querendo que a gente realmente entregue na mão dele e aprenda a depender dele, mas a gente não consegue. A gente, Senhor, mas olha, eu queria desse jeito, Senhor, mas eu queria dessa maneira. Senhor, olha o que sabe? Como se Deus não estivesse vendo. Mas às vezes a nossa murmuração e a nossa ingratidão, ou até mesmo a gente achar que a gente é autossuficiente, tira a gente da dependência de Deus. E o que mais me tocou, assim, quando você falou do povo ser remoldado novamente, é o que Deus fala, sabe? Que quando nós conhecemos Jesus, a partir daquele momento, os mandamentos eles estão cravados na tábua do nosso entendimento no nosso coração. Mas por quê? Porque aí a partir daquele momento eu me permito ser guiado pelo Espírito Santo. E se eu me permito ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai mostrar para mim o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que desagrada, sabe? Porque está no meu entendimento, está no meu coração. Eu não preciso ficar falando, sabe por quê? Eu estava lendo aqui a continuação daquele trecho que eu li para vocês. Jesus, na verdade, ele veio apertar mais a lei. Se você vê o que ele fala assim, porque lá estava escrito que você não pode adulterar, mas eu digo que você não pode olhar, que você não pode, sabe? Assim, ele foi muito em todos os mandamentos. Ele foi, tendes ouvido que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que põe os seus olhos
em uma mulher para a cobiçar, já no seu coração adulterou com ela. Olha para você ver. Por isso que os mandamentos, eles estão cravados no nosso coração, na nossa mente, sabe? Para que nem assim a gente peque. Lembrando que Jesus, ele estava na época da lei. Exatamente. Né? Então ele Ele trouxe veio cumprir. ele Agora falou você assim, imagina, ó, se ele veio cumprir a lei e ele mostra a lei dessa forma, é muito mais do que a gente imagina. O que eu achei também muito forte, amor, é o que ele fala assim, ó. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aqueles que os observar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Viu a diferença? Jesus, ele ensinou e ele observou todos esses mandamentos e ele cumpriu todos esses mandamentos. Por isso que ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, e ele é digno de estar assentado nos céus, porque hoje ele está assentado. Antigamente, no Antigo Testamento, quando o sacerdote ele não se assentava, ele ficava o tempo todo de pé. Não podia sentar. Ele não podia sentar. Ele ficava o tempo todo em pé, porque a todo tempo as pessoas vinham trazer ofertas. Não era uma coisa corriqueira, assim, ai, nossa, uma vez por dia fazia. Não, toda hora tinha pessoas, todo minuto tinha pessoas oferecendo sacrifícios para perdão, sacrifício para isso, sacrifício para aquilo, e o sacerdote não sentava. E Jesus se assentou. Ele se assentou. Por quê? Para mostrar para mim e para você que o que ele veio fazer está feito, está cumprido e que hoje nenhum sacrifício é necessário para que a gente consiga, para que a gente precise, sabe, de perdão de pecados, para que a gente necessite, sabe, se sacrificar para algo, porque Jesus já cumpriu todo o sacrifício necessário. O último sacerdote juiz que permaneceu sentado foi Eli. Caiu de costas e morreu. Caiu de costas e quebrou o pescoço, porque estava gordo. Viu? Então, irmãos, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala aqui em Romanos 7, 12, para que vocês entendam, tá? A lei, a graça. Se vocês tiverem dúvida, continua com a gente. Se tiverem dúvida, pode mandar no direct ou no Messenger ou qualquer coisa vocês conversem, a gente manda o nosso número de WhatsApp, eu vou fazer um para a igreja, tá? Então calma aí que a gente vai estar fazendo. A palavra de Deus fala assim, ó, Romanos 7, 12. Assim, a lei é santa. 2 pontos, tá? Assim, a lei é santa. E o mandamento santo, justo e bom, tá? Então a gente tem que entender isto, tá? Isso é uma coisa pra gente falar um pouquinho mais pra frente, outra, tá? Pra gente poder entrar mais a fundo disso, o que é verdadeiramente o legalismo, que tanto está sendo falado agora e está sendo um pouco distorcido, tá? Assim como a graça também. Como a graça também está sendo muito distorcida, tá bom? Mas em nome de Jesus, vamos pregar o evangelho, saber e entender que Deus, ele deu os 10 mandamentos e logo ele falou, se vocês cumprirem os meus mandamentos, as nações verão e falam que esse é o verdadeiro Deus. Sabe, Jesus veio e cumpriu. E hoje as nações gritam que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E até mesmo os soldados, quando mataram ele, né? Crucificamos. Na hora que Jesus morreu, né? Fala assim, verdadeiramente, crucificaram Jesus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus, né? Então, irmãos, em nome de Jesus, muito obrigado por você ter ficado com a gente até esse momento. Muito obrigado mesmo de coração. Mais uma vez, né? Um beijo para vocês. Era para ter uma surpresa hoje lá na igreja, mas felizmente ou infelizmente, né? Foi o decreto do prefeito na cidade. Foi para voltar as igrejas a ficarem fechadas. Nós, como somos sábios, tá? Inteligente, a gente vai acatar e obedecer, tá bom? Estamos debaixo de leis humanas. De boa. Né? Não é perseguição, não é nada disso, não é intriguinha, não é briga, né? A gente tem que saber o que é e o que não é, né? Então estamos
acatando, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Estamos ansiosos para poder, logicamente, estar na igreja, muito ansioso, tá? Mas amamos vocês, tá? Beijo, pessoal. Vamos ver se essa semana as coisas mudam. Ótima semana pra vocês. Ótima semana, Deus abençoe. Samuel tá dando tchau e o Samuel e Leandrinho Leandro também. tão mandando Já beijo pra embaixo vocês. das cobertas, que mó frio. Deitado no chão, tá? Mas tá valendo. Galera, daqui a pouquinho vai estar no YouTube, por favor, clica lá no YouTube, Infinita Graça Church, pega lá o link, tá? Coloca de status aí pra gente poder ter mais inscritos, mais visualizações. Não é monetizado, não ganhamos dinheiro com isso, tá bom? Mas apenas para propagar o Evangelho, o nome de Jesus Cristo, e pra gente também poder fazer as lives diretamente do YouTube, tá bom? Que com o celular não dá pra fazer, tá bom? Beijo, galera. pessoal. Deus abençoe. Amamos muito vocês. Ótima semana pra vocês. Ótima viu? semana. Valeu. Deus Coraçãozinho abençoe. pra vocês também, ó. Valeu.